Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer na forma de uma revisão uma aulinha sobre calorimetria. Como vocês bem devem saber, calorimetria é o estudo do calor, tá? Então a gente vai na aula de hoje fazer essa diferenciação entre o que é calor e o que é temperatura e vamos ver aí os efeitos do calor. Bom, como vocês já devem saber, né, os corpos eles são feitos de átomos, átomos esses que se organizam em moléculas e compõem, né, tudo o que existe. Bom, esses átomos, essas moléculas não estão paradas, elas estão ali em uma grande quantidade de movimentos para tudo quanto é lado, batendo umas nas outras, girando. Né? E quando a gente olha para esse número enorme de átomos e moléculas ali, e a gente tira mais ou menos aí uma média, né, do grau de agitação dessas partículas, a gente define uma coisa chamada de temperatura. Né? Então, o que é a temperatura? A temperatura seria, né, uma forma simples de resumir, o grau de agitação médio das moléculas e das partículas que compõem um corpo. Então, quanto mais agitadas estiverem essas partículas, maior é a sua temperatura. A gente pode medir isso em graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin, e aí vocês já devem saber como fazer essas transformações de escalas termométricas. Beleza? Bom, dentro dessas escalas a gente tem uma escala absoluta, que seria o Kelvin, uma escala sem números negativos. É essa que é a mais interessante para a gente quando a gente estiver falando, por exemplo, lá na frente de termodinâmica, tá? Bom, então, qual é a diferença entre temperatura e calor? Calor é energia térmica em trânsito. Né? Então eu tenho um corpo com uma certa temperatura, uma temperatura A, e um outro corpo com uma temperatura B. Não dá para ver aí, mas né, a temperatura A é maior do que a temperatura B nesse caso. Então o calor né, seria a energia térmica que vai migrar do corpo A para o corpo B. Né? O que é o calor? O calor é energia térmica em trânsito. Então, se eu tenho um corpo mais quente que o outro e de alguma forma eu permita que o calor seja transferido, né, transmitido de um corpo para o outro, enquanto essa energia estiver em trânsito, eu chamo essa energia de calor. E o calor vai de onde para onde? Do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tá? Unidade de medida de calor. Se calor é energia térmica em trânsito, ela é medida da mesma forma que energia. Joules, caloria. E aí tem várias formas desse calor ser transmitido. Né? Como vocês sabem, né, tem a condução, a convecção e a irradiação. Beleza? Então, quando dois corpos podem trocar calor dessas diversas formas, né, a energia térmica ela passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura naturalmente. Então, né, vamos supor um corpo A em contato com o corpo B, em que a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B, certo? Nesse caso, o calor vai fluir do corpo A para o corpo B, porque a temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Um dos efeitos desse calor é variar a temperatura do corpo. Né? Já que a temperatura está associada com o grau de agitação média dessas partículas, se um corpo, por exemplo, recebe energia, as suas moléculas ficam mais agitadas, então aumenta a temperatura. Se um corpo perde energia, perde calor, uma das possíveis coisas que pode acontecer com ele é perder temperatura, é diminuir a temperatura. Então veja bem, a gente tem o corpo A cedendo calor para o corpo B. Isso quer dizer que o corpo A está perdendo calor e o corpo B está recebendo calor. Beleza? Então se o corpo A começa com uma temperatura maior e por isso passa calor para o corpo B, né, o que vai acontecendo com o corpo A conforme ele vai perdendo calor para o corpo B? A temperatura do corpo A vai diminuindo. E o corpo B que está recebendo esse calor vai tendo a sua temperatura aumentada. De uma forma que, se a gente deixar esses dois corpos interagindo com um longo período de tempo, né, o suficiente né, para esse calor passar do corpo A para o corpo B, vai chegar um momento em que a temperatura do A vai aumentando, a temperatura do A vai diminuindo, a temperatura do B vai aumentando, os dois vão chegar na mesma temperatura. Tá? A gente chama isso, né, quando dois corpos estão na mesma temperatura, a gente diz que os dois corpos estão em equilíbrio térmico. Tá? Bom,
que é o equilíbrio térmico? Então, o equilíbrio térmico é quando dois corpos estão na mesma temperatura. Imagine agora três corpos, em que o A está em contato com o B e o B está em contato com o C. O A só pode trocar calor com o B e o B só pode trocar calor com o C. Bom, se a gente sabe que o A, né, deixou passar um longo período de tempo, né, e se a gente sabe que o A entrou em equilíbrio térmico com o B e o B entrou em equilíbrio térmico com o C, a gente pode afirmar que, automaticamente, o A está em equilíbrio térmico com o C. Porque a temperatura do A é igual à do B e a do B é igual à do C, logo a temperatura do A é igual à temperatura do C. Isso é o que a gente chama de lei zero da termodinâmica. Tá? A gente define, né, naturalmente de onde para onde o calor flui e essa questão do equilíbrio térmico. Beleza? Bom, seguindo. O calor, que é a energia térmica em trânsito, né, quando entra ou sai de um corpo, ele pode ter alguns efeitos. Um desses efeitos, né, que a gente vai chamar no caso de o calor sensível e o calor latente, né, seriam os dois tipos de calores, digamos assim, né, em termos dos seus efeitos, né, do efeito do calor. O calor sensível vai estar relacionado com uma mudança de temperatura, né? Então, quando um corpo recebe ou perde calor sensível, o que está mudando nele é a sua temperatura. Quando a gente estiver falando de calor latente, a gente está falando de uma mudança de fase, mudança de estado físico. Então, quando um corpo ele recebe calor, pode ser que aquelas estruturas ali se quebrem, fiquem mais fluidas e ele mude de fase. Ou quando ele perde calor, né, pode ser que essas estruturas se enrijeçam mais e aí ele também vai mudar de fase. Bom, dessa forma, né, a gente tem aí formas diferentes de calcular os dois calores. Um deles está relacionado com a mudança de temperatura, né, o tal do Q-macete, né, Q igual a mc delta T, em que o M é a massa, C é o calor específico, né, isso é uma característica do material, né, então cada material, né, tem, né, ali tabelado o seu calor específico, que quer dizer o quanto a temperatura muda de acordo com a quantidade de calor que ele recebe, e o ΔT é a variação de temperatura em si. Então, né, o calor aí, nesse caso, está relacionado com a mudança de temperatura, é o calor sensível. Né? Uma outra coisa que pode aparecer também para vocês é a questão da capacidade térmica, que é só, né, quando a gente junta aí a massa com calor específico, né, em uma grandeza só, que a gente chama de capacidade térmica. Beleza? Então, capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Né? Bom, e quando é uma mudança de fase, quando esse calor está sendo utilizado para mudar o estado físico do objeto? Então, a fórmula é outra, já não está mais relacionado com a variação de temperatura. Nesse caso, vai estar relacionado com a massa e com uma coisa que a gente chama de latente. Latente também é uma característica do material, mas é uma característica de cada mudança física desse material. Então, você vai ter uma latente de fusão, uma latente de ebulição. É um valor também tabelado, tá? Então, duas formas de calcular aí o calor, dependendo da função que o calor está tendo no objeto que está recebendo ou cedendo esse calor. Beleza? Bom, então vamos imaginar aí uma situação para ver como a gente vai operacionar, né, essas questões. Então eu tenho um corpo A e um corpo B em que a temperatura do corpo B é maior do que a do corpo A. Nesse caso, o calor vai fluir do corpo B para o corpo A. A gente sabe que, né, a temperatura do corpo B vai diminuindo e a temperatura do corpo A vai aumentando até que eles atinjam o equilíbrio térmico. A questão é, qual vai ser essa temperatura de equilíbrio? Em que temperatura os dois vão terminar? Já que eles vão atingir a mesma temperatura, que temperatura é essa? Bom, então vamos imaginar, por exemplo, que o corpo A, que é o corpo que está mais frio, ele está no estado sólido, tá? Vamos pensar em água, beleza? Então eu tenho aí, né, o corpo A é gelo a menos 5 graus Celsius e o corpo B é água líquida a 80 graus Celsius. A primeira coisa que vai acontecer é que conforme o gelo for recebendo o calor da água, né, você misturou os dois, né, a água vai perdendo calor para o gelo vai recebendo esse calor e vai aumentando a sua temperatura. Então a gente está falando aí do calor sensível. Até que ele chega em 0 grau. Em 0 grau, começa a acontecer o que com o gelo? O gelo começa a mudar de fase. Né? A gente sabe que o gelo, em condições normais, né, nas CNTPs ali, né, o gelo ele derrete a 0 grau. Para ele derreter, ele precisa de mais calor. Quem é que vai passar esse calor para ele? O corpo mais quente. Então ele pega esse calor e derrete. Depois que ele derrete, aí ele começa a aumentar a sua temperatura de novo. Né? Ele já mudou de fase completamente e agora,
ele continua recebendo calor do corpo mais quente até que seja atingido ali o equilíbrio térmico. Todo esse calor que o corpo quente perdeu, né, também é um dos calores envolvidos nessa situação. O que a gente sabe? Que se esse sistema é um sistema isolado, em que a água só troca calor com gelo, né, se a gente somar todos os calores tem que dar zero, porque a energia tem que se conservar. Beleza? Então, se eu somo aí, né, o calor, né, sensível que o gelo utilizou para esquentar, o latente que o gelo utilizou para derreter, e o sensível que a água, né, do gelo que derreteu usa para esquentar, e todo o calor que o corpo quente perdeu, a soma de tudo isso tem que dar zero. Tá? Então, se eu somar Q1, Q2, Q3 e Q4, utilizando essas fórmulas aí, o que eu consigo descobrir? A temperatura de equilíbrio. De uma forma geral, o que a gente vai dizer em termos dessa conservação de energia e dessa aplicação da lei zero aí da termodinâmica, né? Que a soma dos calores tem que dar zero quando o sistema for conservativo, beleza? Então, se eu somar todos os calores envolvidos, isso tem que dar zero, tá? Ou, né, de uma outra forma aí, a soma de Q1, Q2, Q3 ou de quantos calores estiverem envolvidos tem que dar zero, beleza? Bom, pessoal, qualquer dúvida que tenha ficado, podem entrar aí em contato comigo, vocês têm aí, né, tô deixando o meu e-mail e as minhas redes sociais, vocês podem me encontrar com @DouglasCardinó, né? Eu vou deixar linkado aqui, né, nos cards e na descrição, né, uma videoaula com resolução de problemas, né, utilizando esses conceitos que a gente trabalhou no vídeo de hoje, tá? Então, qualquer dúvida, só entrar em contato e a gente se vê por aí. Valeu, abraço!